Nós estamos aqui em Rolândia, onde daqui a pouquinho, ali no Museu Histórico da cidade, vai ter uma homenagem ao Herbert Bartz, que foi um agricultor que faleceu em 2021, e o Bartz foi quem implementou o plantio direto no Brasil. Basicamente aqui, depois que ele faleceu, a família tentou oferecer as coisas desse projeto que ele fez, mas o município não se interessou e acabou essas coisas indo para uma cidade vizinha aqui de Mauá da Serra. Hoje parece-me que estão fazendo uma justa homenagem a ele, tornando Rolândia a capital do plantio direto. Então vamos ver o que vão mostrar ali nessa solenidade, ok? Vamos lá então. Hoje, pela primeira vez, comemoramos o Dia Nacional do Plantio Direto. O Dia Nacional do Plantio Direto tornou-se uma realidade após ser proposto pelo deputado Afonso Ram, aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pelo Governo Federal pela Lei 14.609, de 20 de junho de 2023. Que oficializou o dia 23 de outubro, importante referência para a agricultura sustentável. Exatamente nesse dia, em 1972, aqui em Rolândia, o primeiro plantio direto do Brasil. Aqui em Rolândia, em especial, com esta solenidade, estamos inaugurando o busto em homenagem a Herbert Bartz. Esse momento vai eternizar Rolândia como referência de agricultura sustentável. Afinal, aqui é o berço do plantio direto no Brasil. E hoje faz 51 anos que o plantio direto começou neste lugar. O senhor foi o Herbert Bartz, que na época era chamado de o alemão louco de Rolândia, que plantava no mato. A loucura de Herbert Bartz se espalhou e deu origem à Federação Brasileira do Sistema Plantio Direto, e que mereceu a criação do Dia Nacional do Plantio Direto. Nesse momento, convidamos o presidente da Federação Brasileira do Sistema Plantio Direto, Jonathan Ma, para fazer uso da palavra. Senhoras e senhores, bom dia a todos. É uma grande alegria estar aqui neste momento, emocionante inclusive. Não quero fazer um discurso, mas preciso realmente lembrar que estamos aqui gratos a Deus pela bênção. Estamos aqui 51 anos após aquele alemão louco do Rolândia que plantava no mato. Nós hoje estamos aqui reunidos para comemorarmos esse dia inédito do Dia Nacional do Plantio Direto em todo o Brasil. Além de nós, mais de 20 locais do Brasil estão comemorando essa data. Então temos que comemorar e agradecer. Que institui a cidade de Rolândia como cidade berço do sistema plantio direto do Paraguai, da agricultura sustentável, que nos honra, mostrando que Rolândia agora é internacional. O plantio direto é internacional. O Brasil tem reconhecimento mundial, da qual a federação também faz parte, e você com muita honra compõe, representando o Paraguai e os demais países, Argentina e Uruguai. E juntamente com a Marie, articularam toda essa estrutura para que hoje esse dia 23 pudesse ser comemorado com muita alegria, com muita honra por todos nós aqui. O que nós queremos ter de agricultura sustentável, seja agricultura conservacionista,
ou mesmo agricultura regenerativa. O termo não importa, é o mesmo objetivo: tornar nossa terra mais saudável, melhorar a saúde e a conservação do solo. Queremos promover a biodiversidade, trazer vida para o solo, para todos nós, melhorando o ciclo da água. Começou 50 anos atrás pensando na erosão. Hoje, muito mais do que isso, pensamos também em sequestro de carbono. Queremos reduzir os efeitos negativos do gás de efeito estufa. E vamos produzir, e estamos produzindo alimentos saudáveis e nutritivos, mas de forma lucrativa para todos os produtores. Então são 51 anos, gente, de muito trabalho. De alguém que começou com 200 hectares em 1972, no dia 23 de outubro de 72. 200 hectares de soja. Hoje, sabe quantos hectares nós temos no Brasil com plantio direto? Aproximadamente 42 milhões de hectares. Naquela época eram loucos. Hoje, se começassem, iriam chamar de... são startups do agro. Hoje o nome bonito para loucura é chamar de startup. Mas naquela época mesmo era louco varrido mesmo. Então vamos dominar os loucos daquela época, que junto com o Herbert Bartz, o trio, famoso trio, Nonô Pereira, Frank Distra e Herbert Bartz, os três merecem uma salva de palmas porque são os pioneiros do nosso sistema. Muito obrigado a todos vocês. Eu vou cumprimentar a nossa mesa de autoridades aqui, mas tem uma coisa, gente, que o plantio direto faz no solo que é sensacional. Porque se eu pudesse dizer uma única coisa para vocês aqui, eu diria isso, tá? O plantio direto, ele favorece a agregação do solo. Tá? Se vocês já devem ter visto que o solo, ele não é uma farinha, ele não é pulverizado. Se a gente pega o solo de uma área de mata, um solo que está sob vegetação nativa, ele está naquela forma de torrãozinho, né? Agregação. Sabem por quê? Porque o que dá funcionalidade para o solo é ele estar agregado. O solo funciona melhor, ele gasta muito menos energia, é fácil ser partícula simples. Se fosse partícula simples, praticamente não gasta energia. Mas aí a água leva embora, a gente vai ter problema de erosão, o solo não vai conseguir funcionar. Então, o que o plantio direto faz para o solo é também beneficiar a agregação. E eu queria dizer para vocês, gente, que conosco é a mesma coisa. Otigado, para nós é a mesma coisa. Prefeito, para nós é a mesma coisa. Nós também funcionamos melhor quando estamos juntos, quando estamos agregados, quando a gente está a extensão, quando a gente está a pesquisa, quando a gente está o ensino, quando a gente está a Câmara dos Vereadores, quando a gente está a sociedade como um todo. Agregados, nós funcionamos melhor. Não é fácil. Nem a erosão leva, né, Grazi? Se está agregado, não tem erosão que leva embora, né? Então, talvez, Marie, o maior legado do teu pai, a maior ideia que teu pai tenha trazido, e eu sei que isso esteve presente, eu vi uma vez com os meus estudantes aqui, né, quando já era professor, é essa ideia. Nós temos que nos agregar, nós temos que permanecer juntos, nós temos que trabalhar juntos, nós temos que sonhar juntos para que a gente possa ir mais longe. E aí não posso deixar como paranaense, né, paranaense vaidosa, que eu sou, não posso deixar de dizer que estou extremamente feliz com essa comemoração do primeiro Dia Nacional do Plantio Direto, que seja aqui. Obrigada à Federação do Plantio Direto na Palha por ter escolhido o estado do Paraná. Vou ficar mais feliz ainda quando realmente Rolândia for declarada o berço do plantio direto. Estou extremamente feliz. E, prefeito, já sonho com o dia que nós tenhamos uma nova característica, que a gente tenha uma nova categoria de turismo, que não seja nem turismo rural, nem turismo urbano, porque a gente precisa falar de solos, a gente precisa falar de conservação desse patrimônio natural que pertence a todos nós, e a gente precisa falar de plantio direto não só no meio rural. Nós precisamos falar no meio urbano. A maior parte das pessoas que votam estão no meio urbano. Nós precisamos falar de plantio direto no meio urbano. Prefeito, eu sonho com o dia que Rolândia vai ser o município que tem o primeiro museu voltado para a questão do plantio direto como sistema de conservação da humanidade, não só do ambiente. Obrigada, Marie. Obrigada do fundo do meu coração. Até uma emoção bastante grande estar participando do evento dessa natureza. E já no início cumprimentar especialmente a família, né? Esse grande cidadão, Herbert Bartz, um dos pioneiros do plantio direto, e realmente dizer assim que isso é um marco
É bastante importante esse dia 23 de outubro, realmente é algo que tem a necessidade de se ter esse reconhecimento, sem sombra de dúvida. A nossa presidente Silvia da Embrapa não pôde estar aqui presente, né, e deu esse recado, né, dizer que realmente o plantio direto, sem dúvida, pessoal, é o maior quebra de paradigma da agricultura tropical e subtropical. E paradigma, de uma forma bem singela, né, é como a gente enxerga o mundo, né. Então, realmente, eu mesmo sou filho de agricultor, né, até por isso que a gente fica um pouco emocionado, né. Quando era guri, plantava feijão, milho lá em Santa Catarina, e era aquele negócio, aração, gradagem, trifluramina, que era dessa época. Eu era menino, né? Mas enfim, pessoal, isso daí a gente via, né? O que era erosão, o que era todo esse trabalho para plantar uma cultura, todo o mato que vinha depois, enfim, todo o custo que isso envolvia, tempo perdido, né? E realmente o paradigma foi quebrado. Hoje nós enxergamos o mundo de uma outra forma, de uma forma muito mais racional, mimetizando o que? A natureza. Isso tem um valor inestimável. E o plantio direto, sem dúvida, teve essa contribuição de redução de custo, redução de perda de solo, sedimento, nutrientes, conservação da água, melhoria da biodiversidade. Aqui no Brasil nós temos 17 milhões de hectares de soja, milho, segunda safra, e se não fosse plantio direto nós não teríamos isso. Soja, algodão, integração lavoura-pecuária da forma que nós enxergamos hoje, em plantio direto. Quer dizer, o plantio direto ele moldou vários outros sistemas de produção. E por isso, hoje nós temos essa grande produção de alimentos, fibra, bioenergia. Isso não é uma coisa trivial, pessoal. Isso é uma coisa muito importante para a humanidade como um todo. No plantio direto, sim, teve toda essa externalidade. Do ponto de vista científico, sem dúvida, essa mudança de paradigma alterou a ciência do solo, alterou a fitopatologia, alterou a entomologia, alterou a ciência das plantas daninhas, a análise econômica. Só para citar aqui alguns exemplos, pessoal, daquilo que foi direcionado todo esse trabalho científico para cada vez mais aprimorar esse sistema que traz tantos benefícios para a humanidade. Logicamente, isso foi conseguido mais de 5 décadas aí, né? 5 décadas. Isso daí não tem almoço de graça, né? Teve gente que pensou nisso, pesquisou, né? E aí nós temos que realmente nos curvar aos pioneiros, né? Que enxergaram diferente, sonharam uma outra realidade. Então isso aí realmente é uma coisa que nos deixa assim bastante emocionados estar partindo, pensando em um evento como esse. Agora, olhando um pouco para o futuro, né? A gente sempre tem que olhar para frente, né? É lógico que existe um aprimoramento constante, a humanidade e o ser humano é assim, isso vai acontecer com o plantio direto, né? A gente sabe que vão ocorrer evoluções constantes da parte de pesquisa, transferência de tecnologia, difusão, né? Vai estar vindo aí revoluções genéticas importantes, está vindo aí revoluções de bioinsumos, revoluções de tecnologias digitais, isso tudo vai agregando, pessoal, dentro de uma matriz que nós já temos aí, uma agricultura tropical e subtropical muito consolidada em plantio direto. Isso vai acontecer, pessoal, o futuro vai ainda nos trazer grandes melhorias. Agora, uma outra coisa pensando para o futuro, pessoal, eu vejo assim, ó, essa questão da agricultura, da sustentabilidade da agricultura tropical e subtropical, muitas vezes a gente comunica isso para pares, nós mesmos, falando no grupo do WhatsApp, Facebook, Instagram, e eu vejo cada vez mais, pessoal, que a gente tem que comunicar fortemente essas grandes conquistas que a agricultura tropical teve, e o plantio direto é uma maior mudança de paradigma para o mundo, para o público urbano das cidades brasileiras e para o mundo. Quer dizer, isso tem que ser internacionalizado, tá ok? Por quê? Porque nós estamos falando de segurança alimentar, alimento de qualidade e quantidade. A gente está falando de redução de emissão de gases de efeito estufa. Nós estamos falando em conservação do solo e da água. Quer dizer, nós estamos falando sobre meio ambiente, nós estamos falando sobre economia, nós estamos falando sobre comida, e comida é paz, né, no mundo. Então, parabenizo
todos que estão aqui, principalmente a família, né? Esse grande cidadão, Herbert Bartz. Viva o plantio direto, viva esse ícone que nós estamos aqui agora para conhecer, e desejo a todos um ótimo evento e viva a agricultura brasileira. Muito obrigado. Bom dia, pessoal. É um prazer reencontrar velhas e boas lideranças e juventude misturado aqui, fazendo uma liga, né? Comemorando uma data super importante. Não é chinfrim, não, é coisa importante. Para quem puxou cabo de enxada, quem puxou cabo de enxada aqui, levanta a mão. Só dois, aí eu e mais três. A gente tinha lá uma máxima assim, ó: não deixe uma planta viva, porque é trabalho no ano seguinte, a sementeira é ruim. Não estou falando de herbicida nem de máquina, falando de quinchada. Aí veio o Maluquete aqui em 70 e pouco, 72, e hoje fala disruptivo, né? O cara que muda tudo. E introduz um jeito diferente de fazer aquilo que é o principal negócio do Paraná e do Brasil. É simples assim. Nós estávamos saindo, quase começando a sair de uma cafeicultura que tinha levado um ferro 2, 3 anos antes, depois de novo, e em 75 nós entramos numa mecanização abusiva e intensiva. Era o jeito de fazer. A gente ensinava isso: aração, gradagem destorroadora, niveladora, incorporadora, etc, etc. Quanta máquina passando em cima do solo, quanto combustível, quanto tempo perdido para criar um modelo alternativo diferente, que é a nossa sustentação para o futuro. De agricultores que abraçaram a ideia lá atrás. Nós não seríamos o que somos não fosse essa mudança, essa guinada radical. A gente estava, de fato, literalmente perdendo patrimônio. Quanto Valetão, quanto a Vostoroca. O pessoal da ciência do solo, o pessoal do MEPAR, todo mundo, né? Todo mundo muito bem posicionado aqui, partícipe dessa história que eu acompanho há 45 anos. Ainda bem que nós tomamos consciência, ainda bem que a gente deu uma guinada histórica. E olha, já falo mais sobre isso, e é preciso uma nova guinada, tá? Como bem falou o Balbinotti aqui. Não seríamos o que somos não fosse essa mudança radical na forma de fazermos a agricultura. Hoje o mundo fala bioeconomia com os seus vários ramos, né? Hoje fala em verde, hoje fala em carbono, hoje fala em solo, física, química, biologicamente bem resolvido para dar resultado. Nós não abrimos mão de alto resultado, não. Para fazer do jeito correto, fazer do jeito certo, para sustentar esse grandioso negócio que é. E não é porque o mundo pede. Isso é bom na relação comercial, para não ter atrito, né? Pra gente ter mas é bom para o nosso próprio negócio fazer bem feito, acima de tudo. Claro, mostrar para o mundo, comunicar bem. Isso faz parte dos acordos, o Acordo de Paris, os seus derivados, em Dubai agora de novo, discutindo o quê? O nosso futuro a partir do não esquentamento da terra em 1,5 grau, e dentro disso uma grandiosa contribuição do agro, da agricultura, no sentido da gente reduzir emissões, e assim é que se faz. Posso estar equivocado, essa agricultura baseada em fertilizante químico e pesticida não vai longe, não tem futuro. Não tem futuro. Pode dar resultado no curto prazo, mas nos leva a gastar cada vez mais do jeito errado para produzir menos. Então, esse investimento que as nações fazem, que nós fazemos no Brasil, que o Paraná faz, no sentido de construir bases um pouco mais biológicas, mais naturais, e fazer uma boa agricultura, é que nos dará o futuro, nos dará participação, sustentará o nosso crescimento. Sim, o mundo vai precisar de muita comida, a população cresce, vai logo bate em 9 bilhões, a população especializa, a população onde consegue evoluir renda, qualifica o consumo. Para nós isso é oportunidade. Porque a gente, infelizmente, não investiu muito pesado em formação, em qualificação da nossa população, e nós temos poucos setores que têm alguma pegada relevante e competitiva no mundo. E saúdo aqui o corpo consular presente, né, e todos aqueles que representam outras nações,
nós temos que fazer isso como aproveitamento de oportunidade histórica para a gente evoluir. Não é brincadeira não, tá plantando uma maniva de mandioca com plantio direto. Ó, legal, lá em Parnavaí eu presenciei, eu sentei na máquina lá, botando a maniva lá naquele furo que corta embaixo e planta, legal. A pegada que estamos tendo aí para disseminação, assim, o pessoal da cooperativa, o Camargo, integrado e tantos outros, no sentido de espalhar o plantio direto em hortaliças, parecia maluquete, dá resultado, está demonstrado isso. Aliás, está demonstrado desde as ideias originais, mas no primeiro envelope feito em 81, pela publicação aqui pelo antigo IAPAR, como demonstração, que aí na parceria com a federação, com todas as entidades, com a Embrapa, com as universidades, no sentido de mostrar cabalmente que era um bom jeito, era o caminho natural, era o caminho desejável para a gente ter uma ótima agricultura. O Brasil está ficando um galo cinza, assim, um galo dominante, né, no mundo do alimento e das fibras, legal. Pode ser e vai ser muito mais relevante num prazo não muito longo. É só não atrapalhar a gente, o jeito correto, é só a gente continuar investindo um pouco mais em nome do desenvolvimento de aperfeiçoamentos naturais necessários do avanço do plantio direto, que tem que ser de qualidade. Meia boca não dá resultado, ajuda, mas ele tem que ser de qualidade. Os pilares continuam intactos, né? Não revolvimento, rotação de cultura, cobertura o tempo todo, especialmente em áreas onde temos uma incidência de solo muito forte, como o nosso arenito, solos mais frágeis, que a gente deve fazer a água pingar e infiltrar, a planta com raiz diferente lá embaixo buscar comida e água para mexer na vida do solo, para melhorar o desempenho. Nós estamos vendo que nem todo lugar está assim. E a gente precisa trabalhar isso tecnicamente, na comunicação, no envolvimento profissional de todos aqueles que lidam, que orientam agricultores, para que todos evoluam para um estágio mais avançado do plantio direto de qualidade. Nós mesmos assumimos compromissos como Estado, dentro do Acordo de Paris, está escrito isso. Nós temos o nosso ABCzinho mais aqui, que tem metas. Aperfeiçoar em 400 e 500 mil hectares a mais, né, o plantio direto, não sei quantos mil em hortaliças. Nós temos que trabalhar isso. Isso que o mundo fala do bio, do verde, fixar carbono, serviço ambiental, é um pacote iniciado aqui no dia 23 de outubro de 1972, 51 anos atrás. E que hoje o mundo todo, mas especialmente o mundo subtropical, tropical, acolheu como técnica de fazer produção de comida. É nossa especialidade e sendo nossa especialidade, tudo deve ser feito para aperfeiçoar o padrão. Por isso que, em nome do próprio governador Ratinho Júnior, que estará aqui na sexta-feira inaugurando uma mega indústria, eu trago aqui um abraço carinhoso, felicito, parabenizo. Falei muito com o seu pai, era um visionário de fato, falei com todos os demais e falo com quem está vivo ainda, todos os pioneiros, né, de vez em quando, trocando ideias sobre como fazer o aperfeiçoamento, o avanço daquilo que era uma coisa maluca há 50 e poucos anos atrás e que virou, graças a Deus, o jeito corretíssimo de fazer agricultura. Parabenizo o prefeito Rolândia. Essa é a capital, o berço não importa, nasceu aqui, ponto. E foi espalhado e teve parceiros bons, e teve parceiros